Olá, turmas 1005 e 1006. Esse é mais um encontro do nosso ensino remoto. E na semana passada vimos a estrutura da palavra e agora vamos estudar os processos de composição e de derivação das palavras. Bom, como eu já havia antecipado na aula anterior, o processo de derivação, ela parte de uma palavra primitiva que vai gerar outras palavras a partir dela, que são chamadas derivadas. Então nós temos primitiva gerando palavras derivadas dessa primitiva, a partir da sua própria forma primitiva ou do radical dessa palavra primitiva. Vimos na aula passada que esse processo de formação da palavra por derivação, ela acontece quando há um acréscimo de um elemento mórfico antes do radical ou depois do radical. Quando acontece o acréscimo de um elemento mórfico antes do radical, que seria um afixo, esse afixo vai receber a denominação de prefixo, porque é aquele acréscimo de um elemento antes do radical da palavra primitiva. Já no caso em que esse acréscimo acontece depois do radical, o afixo vem depois e não antes, aí receberá a denominação de sufixo. Então, resumindo, prefixo é o acréscimo de um elemento antes da palavra primitiva, ou antes do radical dessa palavra primitiva. E sufixo é o acréscimo do elemento depois do radical, ou da palavra primitiva. E a esse processo de derivação, nós vamos chamar, quando há o acréscimo de um prefixo, de derivação prefixal. Quando há o acréscimo de um sufixo, é derivação sufixal. Então vamos para os exemplos no caderno pedagógico de vocês. De derivação prefixal, temos as palavras descanso. Nós temos aí a palavra primitiva cansar, e o des está vindo antes, por isso é um prefixo e a derivação vai ser chamada de derivação prefixal. Descanso. Antebraço. A palavra primitiva abraço recebeu o acréscimo do prefixo ante, que é antes. Se é prefixal é porque o acréscimo foi antes da palavra primitiva braço. E reeditar. Temos a palavra primitiva editar e o prefixo re foi acrescentado antes. Então, são 3 exemplos de derivação prefixal, ou seja, o acréscimo de elemento antes da palavra primitiva. Muito bem. E aí os exemplos para a derivação sufixal, que agora o acréscimo é depois do radical. Então temos os exemplos de ansioso. Nós temos a palavra primitiva ânsia, derivando para ansioso. O oso aí é o elemento que veio depois do radical, foi acrescentado depois do radical,
Jogador vem da primitiva jogar ou jogo, e o dor, a derivação sufixal, porque houve o acréscimo de um elemento, de um sufixo, que aconteceu depois do radical e não antes. Ferradura, temos a palavra primitiva ferro, e ferradura é derivação sufixal, porque houve o acréscimo do elemento dura, que é um sufixo, porque veio depois do radical. E visível, que vem da primitiva ver, e foi acrescentado um sufixo depois do radical. Há outros dois casos de derivação em que há tanto o acréscimo antes quanto o acréscimo depois do radical da palavra, ou da própria palavra primitiva. Ou seja, há o acréscimo de prefixo e também há o acréscimo de um sufixo na palavra. São dois casos. É o caso da derivação prefixal e sufixal, é assim que a gramática vai denominar, ou a derivação parasintética. Nos dois casos há acréscimo de prefixo e sufixo. A diferença ficaria num pequeno detalhe. Na derivação prefixal e sufixal, você vai estar percebendo o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. A palavra tem esses dois elementos acrescentados ao radical ou à palavra primitiva, sendo que ela também mantém autonomia caso tivéssemos só o acréscimo do prefixo, a palavra teria sentido e seria só uma derivação prefixual, ou também no caso em que há o acréscimo do sufixo e a palavra também mantém uma autonomia de significado com o acréscimo só do sufixo. E aí, quando há o acréscimo dos dois elementos, antes e depois, prefixo e sufixo, ela adquire um novo significado. Nesse caso, em que a palavra mantém significado, se tivesse entrado só o prefixo ou se tivesse sido acrescentado só o sufixo, teria um significado para cada um desses dois casos, e um terceiro caso, quando o acréscimo foi tanto de prefixo quanto sufixo. Esse seria o caso de derivação prefixal e sufixal. Não é o que acontece na derivação parasintética. Nesse caso, o acréscimo ele é simultâneo e não acontece da palavra ter significado caso o acréscimo tivesse sido só no início para ser derivação prefixal ou só ao final para ser derivação sufixal. Isso só acontece na derivação chamada prefixal e sufixal. A parasintética, essa palavra derivada da primitiva só tem significado quando o acréscimo ocorre tanto antes quanto depois, simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. Vamos para os exemplos? Bom, exemplo de derivação prefixal e sufixal. Na palavra desobediência, você tem a primitiva obedecer, e aí o des, que é o prefixo que foi acrescentado, poderia ser pura e simplesmente uma derivação prefixal, desobedecer. Ou, se o acréscimo fosse ao final, o acréscimo de um sufixo, que é o ência, a palavra também manteria a autonomia, sem o prefixo, obediência. Então nós teríamos da primitiva obedecer, desobedecer, obediência, e agora essa nova palavra derivada, que é com os dois afixos, prefixo e sufixo, desobediência. Entrou des, entrou ência,
mas a palavra teria outros dois significados se tivesse entrado só o prefixo des, ficaria desobedecer, ou se tivesse só entrado o ência, o sufixo ência, obediência. Mas aí a palavra ficou desobediência. Outro exemplo de derivação prefixal e sufixal. Nós temos a palavra infelicidade, que vimos na aula passada. Temos a palavra primitiva feliz, temos acréscimo do prefixo in e do sufixo cidade. Se tivesse entrado só o prefixo in, teria sentido a palavra infeliz. Se tivesse entrado só o sufixo dade, a palavra teria outro sentido, felicidade. Mas houve o acréscimo tanto de prefixo quanto sufixo e a palavra passou a ser infelicidade. Então, autonomia se entrasse só o prefixo, autonomia se entrasse só o sufixo, entraram os dois. Vamos ver agora o caso da derivação parasintética. Nesse caso, não vai haver autonomia sendo acrescentado só o prefixo ou só o sufixo. Os dois têm que ser acrescentados ao radical ou à palavra primitiva. Vamos para o exemplo de acariciar. O verbo acariciar vem da primitiva carícia. E aí entrou o a como prefixo e o ar no final. O r só como sufixo. Carícia, entrou o a como prefixo e o r como sufixo. Se entrasse só o prefixo, teria sentido a palavra acarícia. Acarícia, não existe essa palavra. E se entrasse só o sufixo cariciar, não existe a palavra cariciar. É acariciar. De carícia, que é a palavra primitiva, temos a derivada por derivação parasintética com acréscimo simultâneo ao mesmo tempo do prefixo a e o sufixo r. Acariciar. Repararam como é diferente da prefixal e sufixal? Não? Então vamos para mais um exemplo. Ensaboar. Esse verbo ensaboar vem da primitiva sabão. Então houve o acréscimo do prefixo em e do sufixo oar. Então, de sabão, se entrar só o prefixo, tem sentido em sabão. E teria só com o acréscimo do sufixo saboar? Não. A derivada da primitiva sabão é ensaboar. A derivação é parasintética, não é prefixal e sufixal. Amadurecer. Nós temos a primitiva maduro e o acréscimo do prefixo a e do sufixo ecer. Então não existe a palavra entrando só o prefixo amaduro. Não há o madurecer. A derivação parasintética da primitiva maduro é amadurecer, com acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. E, por fim, o último exemplo, esfriar. Nós temos a primitiva frio. Houve o acréscimo do prefixo eis e do sufixo ar, que entram ao mesmo tempo para que resulte numa palavra derivada de frio, esfriar. Se entraram prefixo e sufixo ao mesmo tempo, então a derivação ela é
parasintética. Mais um caso de derivação seria a derivação regressiva. O caso da derivação regressiva, como o próprio nome já sugere, é o caso em que não houve acréscimo de elemento mórfico ao radical ou à palavra primitiva, mas na verdade houve um encolhimento, seja da pronúncia, né, um encolhimento fonético, ou aquela perda de elemento na palavra, né, que pode ser fonético ou gráfico, né, de escrita ou do som da fala. Exemplos. Da primitiva perder, resulta a derivada perda. Houve perda de elemento. Perder, caiu o R aí e resultou em perda. Apoiar, apoio. Censurar, censura. Alcançar, alcance. Então, a derivação regressiva é quando há uma perda de elemento, seja fonético ou gráfico, né, de grafia. A derivação imprópria é quando há uma mudança na classe gramatical da palavra. Já estudamos as classes gramaticais, vocês sabem, são 10 classes gramaticais. No caso da derivação imprópria, acontece muito quando verbos são substantivados, né? A primitiva era um verbo e se torna um substantivo, e por isso a derivação vai ser classificada como imprópria. Exemplos. E aqui está num contexto, né, para que se possa entender essa mudança na classe gramatical. Ó, com o tempo, o viver trouxe-lhe experiências. Ora, viver seria o verbo, né? É um verbo de segunda conjugação, né, terminado em er. Sendo que quando eu digo com o tempo o viver trouxe-lhe experiência, o verbo viver aí, com a anteposição de um artigo antes do verbo, está substantivando o verbo, né? O verbo passa a se tornar um nome, é o viver. E aí, no caso, é a mesma palavra viver, dentro desse contexto, deixa de ser verbo para ser substantivo. E aí, no caso, a gramática vai classificar como uma derivação. A palavra é a mesma, não houve perda de elementos, nem acréscimo, mas houve mudança na classe gramatical de verbo para substantivo. Muito bem. Esses seriam os casos, os exemplos de derivação das palavras de uma palavra primitiva. Agora nós temos o processo de formação de palavras, que é chamado de composição. E são dois tipos básicos de composição. A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Bom, a característica da composição por aglutinação é quando as palavras elas são justapostas, como o próprio nome já sugere, né? Ficam lado a lado. Não há perda de nenhum elemento das duas palavras que se unem e se juntam, ficando lado a lado. É o caso, por exemplo, de cana-de-açúcar. Nós temos 3 palavras aí, né? É uma composição pegando 3 palavras e são unidas e formam e passam a adquirir um novo significado. Cana-de-açúcar. Só foram justapostas essas 3 palavras, lado a lado.
com o hífen, mas estão lado a lado. No mesmo caso, beija-flor. O pássaro beija-flor vem do verbo beijar e do substantivo flor. Se juntaram, ficou o verbo beijar na terceira pessoa do singular, beija e flor. Então, houve a justa posição dessas duas palavrinhas. Então, a composição é classificada como justaposição. Composição por justaposição. O passatempo, nesse caso, não há o hífen ligando os dois elementos da palavra. Passa-tempo. Estão coladas, pura e simplesmente. O verbo passar e o substantivo tempo. Vamos ver o segundo caso de composição, que é por aglutinação. Já nesse caso, sim, há perda de elementos da palavra, tá? Seja de natureza fonética, na pronúncia, no som, ou na grafia, na forma como ela passa a ser escrita. Ao caso da palavra planalto. É uma composição porque ela é resultado da soma de plano mais alto. E aí, juntamos as duas palavras, fizemos essa composição dessas duas palavras, resultando na palavra planalto. Então, houve perda de elemento aí, né? No caso, uma vogal O. Palavra embora seria a composição de três palavras. Em, boa e hora. Em boa hora ficou embora. Houve a perda de vários elementos aí, né? E vinagre, que seria vinho acre. E resultou em vinagre com perda também de alguns elementos. Então, essa é a composição por aglutinação. Há outros processos, tá, de formação de palavras a partir de compostos eruditos, né? Quando a gente se refere a eruditos, é basicamente a radicais greco-latinos, né? Gregos e latinos, como por exemplo, agrícola, vem o agri, latim, e cola, do latim também, dois elementos de origem do latim. Odontologia, vem o odonto e o logia, dois elementos, né, dois radicais vindo da língua grega, do grego. Hibridismos. Agora é quando isso acontece com elementos de línguas diferentes, seja do grego, do latim, do francês. Ao caso, monocultura. Mono vem do grego, cultura do latim. Burocracia. Buro vem do francês, cracia do grego. A gramática vai chamar esse caso de hibridismo. Muito bem. Agora vamos para a atividade da proposta para hoje, né? A primeira questão vem uma tira e com a palavra pernilongo. Essas pernas listradas. Você é o mosquito da dengue? Na verdade, sou só um pernilongo fashion. Então, na palavra pernilongo, qual seria o processo de formação dessa palavra? Então, vocês vão ter que analisar os elementos que compõem e vamos ver se o que aconteceu aí seria derivação, seria composição, que tipo de derivação ou que tipo de composição. Tá? Questão 2. Vem agora voltando a um poema do arcadismo, que é a corrente literária que estudamos já
tanto Tomás Antônio Gonzaga quanto Cláudio Manuel da Costa, e aqui é mais alguns versos do Gonzaga, do seu livro de poesias Marília de Dirceu. Bom, a palavra vaqueiro foi formada por que tipo de derivação? Seria derivação prefixal? Seria derivação sufixal? Seria derivação parasintética? Ou seria derivação imprópria? Só um item correto, questão objetiva, né? Temos que analisar a palavra vaqueiro. Vamos pensar, vaqueiro é derivada de qual primitiva? Qual seria a primitiva que derivou a palavra vaqueiro? E aí vamos ver onde que houve acréscimo de elemento, né? Muito bem. E o item B dessa questão quer que vocês apontem justamente o que eu acabei de dizer. Qual seria a palavra primitiva que gerou a derivada vaqueiro? Ficou fácil, né? O item C fala da palavra lisonjeiro, que significa aquele que adula, que agrada alguém, né? Muito bem. Ela foi formada por derivação sufixal, através do sufixo eiro, que apresenta a ideia de ofício, de ocupação, de profissão. Aí agora o item C quer que vocês, utilizando esse mesmo sufixo eiro e a ideia, né, de ofício, de ocupação, de profissão, o item C quer que vocês formem novas palavras derivadas. Palavras derivadas que usem o sufixo eiro em relação a um outro radical. Vamos pensar em profissões, que aí temos muitas palavras, né? Ok, gente? Então, por hoje é só. Espero que todos continuem bem e até quarta-feira, se Deus quiser.